Olá, hoje nós estamos dando início ao nosso segundo episódio do Histórias que Cuidam, Palavras que Curam, como a biblioterapia pode auxiliar no bem-estar das pessoas. Dessa vez a gente vai falar um pouco da experiência que a gente teve ainda com o pessoal, da Univasf, só que dessa vez a gente saiu do ambiente hospitalar e foi para uma policlínica onde a gente tinha uma sala em que as pessoas podiam ir semanalmente. Então a gente passava pelo menos 3 meses atendendo aquelas pessoas. E essa experiência, ela resultou no Serpix, que era um centro dedicado a práticas integrativas, e mais uma vez a biblioterapia estava lá. Então, nós durante 2 anos e meio pudemos acompanhar pessoas, algumas ficavam só 3 meses, outras passavam mais do que 3 meses, e a ideia era atender pessoas que tinham processos crônicos de depressão, muitas vezes causados por doenças crônicas, autoimune, Então nós fizemos parceria com as pessoas que tinham lúpus, as associações de lúpus, a associação de fibromialgia, e com o próprio sistema de saúde, que as unidades de saúde aqui enviavam para a gente, assim como o NASF, aquelas pessoas que eles percebiam que podiam ser ajudadas. E quando a gente também dava uma alta, quando a pessoa já estava melhor, a gente também enviava um laudo dizendo como tinha sido aquele atendimento durante aquele período. Então, ao longo desse episódio, a gente vai ouvir alguns depoimentos, detalhar um pouco mais de como aconteceu o projeto durante esse período. Além da biblioterapia, foram ofertadas terapias de análise bioenergética, combinando terapia com exercícios físicos específicos para alcançar o bem-estar emocional e psicológico. Além delas, outras práticas integrativas como Reiki, auriculoterapia, TRE, medicina vibracional, barra de Access e Theta Healing. Meu nome é Maria das Dores, sou área de Alencar. Estou aqui para falar sobre a biblioterapia. Fiz parte dela na Univasf. Quando eu cheguei lá, num momento muito crítico. Não queria falar nada, era só chorando. Me sentia um peixe fora d'água. Tereza, a biblioterapeuta, ela falava bastante comigo, eu não respondia, mas graças a Deus, depois que eu fiz parte desse evento, eu me senti uma pessoa melhor. Que pena que não tem mais, mas graças a Deus, em vista que eu saí 70% melhor do que eu era. Eu era uma pessoa que só chorava, não podia ter efeito nenhum na minha roupa que eu arrancava. Era bem difícil mesmo para mim. Mas hoje eu estou me sentindo uma pessoa melhor. Agradeço a Deus primeiramente, depois a Tereza, que foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa fase bem difícil que eu passei. Olá, eu sou Lídia Pedrosa. Eu quero compartilhar um pouco da minha história e da minha trajetória enquanto usuária do SUS e paciente da biblioterapia. Eu sou filha de um casal que teve 11 filhos, eu sou a 7ª, 2 dos meus irmãos morreram antes do meu nascimento. Meus pais sempre me superprotegeram, e essa superproteção dos meus pais e da minha avó materna gerou um sentimento de rejeição muito grande dos meus irmãos, especialmente os mais novos. Em 2018, eu apresentei um problema grave de saúde e fui encaminhada para psicóloga e posteriormente para a biblioterapia. Ao chegar no grupo, quando eu ouvi a história que foi lida, eu fui a primeira a falar. E nessa minha fala, eu percebi, eu senti um sentimento de rejeição das colegas de grupo. E esse sentimento se desenvolveu por muito tempo, mas ele estava me sufocando. E foi aí que eu me coloquei num outro encontro, num encontro posterior,
que eu estava me sentindo um peixe fora d'água, e na realidade eu me sentia um patinho feio. Quando eu me coloquei, eu senti que aí começou o meu processo de cura, porque eu fui acolhida pelas biblioterapeutas Tereza, Dani e Taline, e também pelas colegas de grupo. A partir daí, os encontros para mim começaram a ser festivos. Eu saía com muita alegria para o encontro e voltava mais feliz ainda, com o olhar altivo, o passo firme, o sorriso nos lábios. E eu quero dizer que a biblioterapia, ela vai no fundo da alma, mesmo que o problema esteja no mais profundo, a biblioterapia consegue trazer à tona e o processo de cura acontece. Olá, eu sou Taline Lavor. Participei do projeto de biblioterapia junto ao Serpix da Univasf entre os anos de 2018 e 2020, a convite de Tereza Roberta e Daniele Bezerra. Conheci a biblioterapia através de Tereza, na formação dela. Na época, já tinha formação em facilitação de grupos com análise bioenergética e constelação familiar, e já escrevia literatura infantil, crônicas, contos e poesias. Conhecer a biblioterapia me ampliou o olhar sobre o poder curativo das palavras. E, dentre várias outras obras que trabalhamos ao longo desses 2 anos, destaco a profundidade do trabalho com a moça Tecelã, de Marina Colasanti, e da obra infantil A Cidade dos Carregadores de Pedras. Trabalhamos com músicas, com tirinhas, com poesia, com imagem, com colagens, com meditação, algumas vezes com algumas técnicas também da bioenergética. Mas o mais importante do trabalho com a biblioterapia foi a formação da conexão do conhecimento com as pessoas e da possibilidade de cura que vem com o afeto, com o olhar, com a escuta ativa. Esse projeto foi muito profundo, muito transformador. Algumas dessas experiências relatamos em artigos para os quintais da biblioterapia e levamos para a vida inteira, seja na nossa formação pessoal, seja também na transformação de todas essas influências em outras histórias, em outras publicações, em outros encontros. Muito obrigada. Muitas vezes eu saía da clínica depois de ouvir os relatos, pensando por que eu estava sendo digna de tanta confiança daquelas pessoas que tinham vivido 30, 40, 50 anos das vidas delas e nunca tinham partilhado com alguém um trauma, um sofrimento. E eu acho que a resposta é isso, é essa conexão que a gente conseguia estabelecer com elas, porque era um grupo terapêutico, a gente atuava como facilitadora, mas a gente também estava naquela relação de igualdade ali. As usuárias ficavam conversando entre si, elas mesmas se apoiavam, elas mesmas traziam as soluções e a gente ficava ali na plateia só bebendo assim daquele momento maravilhoso. O livro que eu mais gostei foi O Casaco de Pupa. Foi um livro que eu me senti e falava muito do casulo. E era como eu me sentia dentro de um casulo, né? Mas esse livro me tocou bastante. E agradeço a Rita também, eu esqueci de falar a ela e as outras que me ajudaram bastante também, que eu não lembro o nome, mas agradeço a Deus e a todos que me ajudaram.
grupo de pessoas com depressão dentro da universidade, e essas pessoas confiaram no trabalho da gente, né? E eu queria também não deixar de dizer que quanto é importante para mim esse artigo, né, esse relato, por conta de querer muito que a biblioterapia seja uma PIX, para que a gente possa um dia estar no SUS, porque a gente sabe o quanto a saúde mental é importante e quanto ela tem sido cada dia mais esquecida, né? A política está sempre trazendo ela, então acho que foi a forma que eu encontrei de trazer a psicologia para todos os âmbitos. A gente, nesse relato, a gente era um grupo, mas a gente escolheu uma pessoa, e assim, dizer que essas pessoas, algumas dessas pessoas que eu acho que é importante, a gente fez a formação, como eu fazia parte do projeto, e ela, que é a pessoa que está no relato, ela hoje é biblioterapeuta no grupo, né, com essas mesmas pessoas, e a gente continua cuidando, a gente continua fazendo esse aprofundamento, a gente tem um grupo de aprofundamento, eu e Taline, que a gente tenta trazer o máximo possível da biblioterapia com as vivências, né, muito mais do que com a parte teórica. E aí eu queria finalizar lendo duas partes, tá, de um relato que eu não sei se está todo no artigo ou não. Com a passagem dos dias, fui descobrindo nas viagens, através dos livros, que eu não tinha que confiar no grupo, mas sim em mim mesma. As terapeutas me indagavam direta e indiretamente a refletir sobre o meu eu. Fazíamos viagens há anos atrás. Em uma dessas viagens, cheguei ao ponto de me pegar no colo e cuidar de mim. Me embalava nas vivências dos outros participantes, me agarrava a cada experiência vivida e contada ali, e me espelhava como mãe, mulher, amiga e avó. Para quem tinha chegado destruída, sem acreditar em mim, bem acima do peso, carregando fardos enormes, fui a cada tarde deixando cada um lá. Deixei naquelas semanas traumas e histórias minhas que jamais imaginei um dia confidenciar a alguém. Sabe quando você vai fazer uma faxina em casa, você geralmente tira tudo para fora. Limpa, lava o chão e depois vai colocando tudo limpo no lugar. A biblioterapia me permitiu exatamente isso, arrumar a minha vida. Hoje me sinto forte e feliz, colocando todos e tudo em seus devidos lugares. Então, tem coisa mais bonita, né? Que uma pessoa que precisava de apoio se fortaleceu e se encantou, se capacitou e hoje é uma facilitadora para acolher outras pessoas. Olha que exemplo fantástico, né? E no artigo da Tereza, esse trecho que você leu está lá assim, e a Tereza constata, né, por acompanhar a diminuição de fármacos das pessoas que participam desse trabalho. Então, ele é essencial, minha gente. A gente está aqui lutando pelo reconhecimento, lutando pela inclusão da biblioterapia como prática integrativa e complementar de saúde. Me chamo Graça, tenho uma filha, ela hoje está com 24 anos, mas há alguns anos atrás, na verdade ela estava com 18 na época, ela estava com um problema muito sério de anorexia nervosa. Aí eu fiquei sabendo desse tratamento com livros, que no caso é a biblioterapia. Aí coloquei ela para ter esse acompanhamento e achei muito importante, foi muito válido, melhorou muito a vida dela. Ela passou a entender melhor as coisas, os problemas, o dia a dia de cada pessoa que tem seus altos e baixos, e consegui, através desse tratamento, dessa terapia, que ela mudasse a maneira de pensar, os comportamentos, os procedimentos, e ela teve uma melhora muito boa. Então, eu aconselho e sou testemunha de que é uma terapia que funciona mesmo para todo tipo de necessidade que a pessoa venha a ter. Olá, meu nome é Rita de Cássia Filgueira de Souza, natural da cidade de Salgueiro. Atualmente moro em Petrolina e eu vim para aqui depois de uma separação de um casamento de 24 anos. E entrei num quadro depressivo grande e fiquei sendo tratada na AME do bairro José e Maria. E na AME tinha o NASF,
onde eu fazia parte tanto com psicólogos como com a médica mesmo, né, que eu tomava o antidepressivo, e também ia para a nutricionista, porque eu tinha engordado bastante. E um dia a nutricionista me falou da biblioterapia, de um grupo terapêutico que estava acontecendo lá na Policlínica da Univasso. E falou que o nome era biblioterapia, que era trabalho com livros. Eu pensei, eu gosto de livros, então eu vou. E nesse grupo, quando eu fui a primeira vez, achei tão sem graça. Li aquela leitura, fazia leitura lá, botava a gente para escolher umas frases, uma coisa assim. Eu pensei, não, isso não é para mim. Mas continuei indo, né? O pessoal dizia, não desista, o grupo, né? O que estava mais antigo lá. E lá eu tive experiências belíssimas, com vários livros, histórias que ia de encontro com a minha necessidade. Né? Como tinha o livro Lino, como tinha a Cidade dos Carregadores de Pedras, que eu me sentia como eles. Antes mesmo de nascer, eu já tinha recebido pedras, porque eles costumavam dar pedras. Aí, quando era criança, recebi mais pedras para carregar. Aí, quando eu me torno ainda criança, né? Porque eu casei com 14 anos, eu pego mais pedras. Porque aí eu entro num casamento com um narcisista. E mesmo querendo sair, eu não conseguia, eu não tinha forças, né? Porque aí eu me acabei quando eu me separei, deixa que era um livramento. Mas eu não conseguia enxergar, só conseguia enxergar na biblioterapia. Porque na biblioterapia também eu tinha para ser trabalhada dentro de minhas culpas, né? Porque eu tinha sido abusada quando criança. Um dia também tive uma coisa muito linda que eu quase não chorava, mas nesse dia ela mandou fechar os olhos, deitar, apagou a luz e foi falando para a gente se ver criança e pegar no colo. E eu consegui me pegar no colo, cuidar de mim. Como foi dolorido essa parte, mas como foi libertador, porque depois dessa separação, 3 anos e meio, eu tinha voltado para Salgueiro para cuidar da minha avó, que tinha me criado, né? Que eu era sou filha de uma mulher solteira. E ela não me queria, era mais uma pedra. E eu aprendi a lidar com isso. Também tive que aprender a lidar com o luto. Foi lá na biblioterapia que eu aprendi. A biblioterapia me ensinou muitas coisas que eu pratico hoje. Eu cheguei lá sem tomar banho. Hoje eu consigo tomar um banho. Sabe aquele banho? Um banho de verdade, aquele banho de você se massagear. A biblioterapia para mim é vida. É eficaz e vale a pena. Muito obrigada. Meu nome é Milena, eu tenho atualmente 24 anos e eu comecei na biblioterapia em 2017, quando eu tinha para 17 para 18 anos, que eu passei por um período que eu tive uma questão grave de distúrbio alimentar e início de depressão. E pessoas voltadas à área da saúde e pessoas próximas a mim souberam desse projeto e indicaram que eu fizesse o projeto da biblioterapia. E eu posso afirmar que sim, a biblioterapia funciona com certeza. Ela me ajudou bastante a recuperar a minha boa convivência com a comida. Hoje eu não tenho problema mais com isso. E me ajudou a me ver como uma pessoa, me aceitar como eu sou, uma pessoa que não se via bem consigo mesma, que não se aceitava, não se via bonita, enfim, comecei a me aceitar do jeito que eu sou e principalmente me ajudou na minha comunicação e na minha convivência com as outras pessoas, porque eu era extremamente tímida e o que me ajudou bastante, principalmente na minha área, que eu terminei a faculdade de Educação Física e já estou atuando na área. Me sinto muito feliz, assim, ter descoberto mais outro lado de mim, e a biblioterapia me ajudou bastante em todos os aspectos,
tanto profissional quanto pessoal. Eu tenho muito a agradecer aos profissionais que me acompanharam, e a biblioterapia é um ótimo método de trabalhar.